Olá, pessoal. Aqui é a professora Bárbara. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Biossegurança. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre controle de infecção hospitalar e esse é o último conteúdo da disciplina de Biossegurança. E o que é infecção hospitalar? Bom, para fins de classificação epidemiológica, a infecção hospitalar é toda infecção adquirida durante a internação hospitalar, desde que não incubada previamente à internação. O que isso significa? Que se o paciente ele deu entrada no hospital e ele se encontrava no período de incubação de alguma doença infecciosa, essa infecção, então, ela não é considerada como infecção hospitalar, porque ela não foi adquirida durante o processo de permanência daquele paciente na unidade hospitalar. Ele se contaminou antes de dar entrada no hospital, mas os sintomas ainda não tinham se manifestado porque ele estava no período de incubação, certo? Então, só é considerado infecção hospitalar quando a infecção ela é adquirida durante a internação ou então relacionada a algum procedimento realizado no hospital, por exemplo, alguma cirurgia, podendo manifestar-se inclusive após a alta. Então, muitas vezes o paciente ele adquire uma infecção durante um procedimento realizado no hospital ou durante a internação, mas os sintomas só vão se manifestar após a alta, quando ele já está em casa, mas também é considerada a infecção hospitalar porque ele se contaminou dentro do hospital. E quais são os fatores de risco para a ocorrência de uma infecção hospitalar e em quais condições esses riscos estão mais presentes? Então, após o indivíduo ele ser submetido a uma internação ou a um procedimento de saúde, a ocorrência de uma infecção ela dependerá principalmente da relação de desequilíbrio entre três fatores. Quais são esses fatores? Primeiro, condição clínica do paciente. Então, a idade do paciente influencia quando ele é recém-nascido e quando ele está na terceira idade, quando eles são idosos, porque nessas fases da vida, o sistema imunológico ele tem um certo comprometimento, então a imunidade ela não é tão eficiente como nas outras idades. A duração da internação também é um fator de risco para a ocorrência de infecção hospitalar. Então, um paciente que fica internado 30 dias tem mais chances de adquirir uma infecção do que um paciente que fica internado 7 dias. A presença de outras patologias também são fatores de risco. Então, se o paciente ele tem diabetes, hipertensão, doenças vasculares, tudo isso também vai interferir, porque, por exemplo, se ele tem diabetes, o processo de cicatrização ocorre de forma mais lenta e durante esse processo em que as lesões elas não cicatrizaram ou o trauma cirúrgico, o que é que acontece? O paciente ele pode adquirir, então, uma infecção, porque aquele tecido não está totalmente ainda cicatrizado. Alterações da consciência também interferem nos mecanismos fisiológicos da deglutição, por exemplo. Então, o paciente ele apresenta dificuldade para engolir o alimento.
estados de imunossupressão, sejam inatos ou adquiridos. Ou seja, se o paciente ele tem alguma deficiência no seu processo imunológico, seja por alguma doença que ele já possui, uma doença crônica que afeta a eficiência das células de defesa, ou por um processo de imunossupressão adquirido, como no caso de o uso prolongado de corticoides, faz a imunidade ficar mais baixa, quimioterapia também, a contaminação pelo vírus HIV, quando o paciente ele está doente de AIDS, ele tem uma imunidade comprometida. Então, esses estados de imunossupressão também interferem na ocorrência de infecção hospitalares. Todo esse conjunto aqui, então, ele está relacionado à condição clínica do paciente. Virulência dos micro-organismos. O que é isso? A virulência é a capacidade que um agente biológico tem de produzir efeitos graves ou fatais e de causar sérios danos à saúde ou até levar aquele indivíduo a óbito. E esta virulência ela está relacionada com a capacidade de multiplicação daquele agente no organismo infectado e também na produção de toxinas por aquele micro-organismo. Existem alguns agentes biológicos que produzem toxinas que podem levar o indivíduo a óbito em até 24 horas. Então, por isso, a virulência dos micro-organismos também é um fator de risco para a ocorrência de infecções hospitalares. E os fatores relacionados à hospitalização. Procedimentos invasivos, como o uso de sondas urinária, inserção de catéter venoso, utilização de ventilação mecânica, entre outros. E cirurgias que comprometem a integridade da pele e mucosas. Condições do ambiente também interferem na ocorrência de infecções. Se o ambiente ele é higienizado da maneira correta, se o processamento de artigos e superfícies eles acontecem de forma eficiente, tudo isso também influencia. E a atuação do profissional de saúde. Se o profissional ele utiliza os EPIs adequados durante o contato com o paciente, se ele realiza a asepsia correta das mãos e das suas vestimentas, por exemplo, então tudo isso interfere também e pode favorecer a ocorrência de infecções hospitalares. Então, devido às ocorrências dessas infecções hospitalares, desde 1998 que o Ministério da Saúde ele estabeleceu que todos os hospitais eles devem compor uma comissão de controle de infecção hospitalar, que é o CCIH. E essa comissão ela é formada por um grupo de profissionais da área de saúde de nível superior, formalmente designado para, juntamente com a direção do hospital, planejar, elaborar, implementar, manter e avaliar o programa de controle de infecção hospitalar. Então, esse programa ele tem como objetivo reduzir ao máximo possível a incidência dessas infecções no ambiente hospitalar. Essa comissão ela é formada geralmente por enfermeiros e um médico infectologista. E esses membros eles estão classificados em dois tipos, que são os consultores e os executores. Então, quais são as ações desempenhadas pelo CCIH? Elaborar, implementar, manter e avaliar
o programa de controle de infecção hospitalar, adequado às características e necessidades daquela instituição, contemplando, no mínimo, ações relativas à implantação de um sistema de vigilância epidemiológica das infecções hospitalares. Então, todas as doenças que são de notificação compulsória, como a dengue, hanseníase, tuberculose, sífilis, AIDS, elas devem ser registradas no sistema de vigilância epidemiológica, para que esse banco de dados ele sirva como um meio de estabelecer medidas de prevenção e promoção de saúde em relação a essas doenças. A adequação, implementação e supervisão das normas e rotinas técnico-operacionais visando a prevenção e controle das infecções hospitalares, capacitação do quadro de funcionários e profissionais da instituição no que diz respeito a controle dessas infecções hospitalares. Então, estes profissionais eles devem estar capacitados para evitar a ocorrência dessas infecções através de medidas como o uso correto de EPIs, asepsia das mãos, entre outras. Regularizar o uso racional de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares. Então, é necessário que o uso de antibióticos, por exemplo, eles sejam regulamentado e o seu uso ele não seja feito de forma irresponsável, porque o mau uso de antibiótico ele favorece o aparecimento de superbactérias, que são bactérias resistentes a antibióticos, e isso dificulta o tratamento daquelas doenças, além de comprometer a imunidade dos pacientes e favorecer o aparecimento de outras infecções. Além disso, deve-se ter um processamento de artigos hospitalares, que são instrumentos e equipamentos utilizados naquele ambiente. Eles devem passar por um processamento de limpeza ou desinfecção de forma correta, dependendo do tipo de artigo. Os estabelecimentos de recomendações quanto às medidas de precaução e isolamento para pacientes com doenças transmissíveis ou portadoras de bactérias resistentes a antibióticos. Lembra quando a gente estudou lá no início da disciplina as medidas de precaução e isolamento? Então, tem a precaução padrão, precaução de por contato, por gotículas e por aerossóis. Então, deve-se executar essas medidas de precaução de forma correta, dependendo do tipo de infecção que o paciente apresenta. E cooperar com a ação do governo de gestão do Sistema Único de Saúde, o SUS, bem como fornecer prontamente as informações epidemiológicas solicitadas pelas autoridades competentes. As principais medidas para a prevenção de infecção hospitalar incluem a higienização correta das mãos, que é uma medida extremamente importante e deve ser feito de forma correta, não só pelos profissionais de saúde, mas também pelos visitantes e também pelos próprios pacientes. O uso correto de equipamentos de proteção individual pelos profissionais de saúde, a adoção de plano terapêutico pelos profissionais de saúde para garantir a brevidade do período de internação na medida do que for possível,
somada à indicação e manutenção criteriosa da utilização de procedimentos invasivos, como sondas, drenos, catéteres, cirurgias, entre outros. A observação dos fatores de riscos apresentados pelo paciente, como a presença de outras patologias, diabetes, hipertensão, por exemplo, a fim de reduzir o risco de uma complicação infecciosa, recomendações de rotina para visitantes, acondicionamento apropriado do lixo hospitalar, então, deve ser feito o gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde, todas aquelas etapas que a gente estudou na aula passada, e processamento de artigos e superfícies também deve ser feito de forma correta para evitar a contaminação dos pacientes e também dos profissionais da área de saúde. Então, existem outras medidas que são também importantes para prevenir a infecção hospitalar, mas aqui eu listei as mais imprescindíveis, certo? E que devem ser praticadas no dia a dia de um estabelecimento de saúde. Bom, nós vimos então que uma das medidas para a prevenção de infecções hospitalares é o processamento de artigos e superfícies. E o que é isso? Então, o processamento ele está relacionado com a limpeza e a desinfecção ou esterilização de instrumentos, materiais e superfícies no ambiente de saúde. E esse processamento ele vai depender do tipo de artigo e do tipo também de superfície, vistos que cada um tem suas classificações de acordo com a possibilidade de contaminação. Então, vamos ver aqui primeiro o processamento de superfícies. Então, nós temos o processamento através de limpeza, que é o processo de remoção de sujidades mediante a aplicação mecânica, que ocorre por fricção, como, por exemplo, o uso de escovas, de esponjas, vassouras, e através de produtos químicos que ocorre com água e sabão líquido. Temos os tipos de limpeza, a limpeza concorrente, que é o processo de limpeza diária de todas as áreas da unidade de saúde e tem o objetivo de manter aquele ambiente limpo, realizar o abastecimento e reposição dos materiais de consumo diário, como sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha, entre outros, e realizar a coleta de resíduos gerados no ambiente hospitalar. E temos a limpeza do tipo terminal, que é um procedimento de limpeza ou descontaminação de toda a unidade de saúde, objetivando a redução da sujidade e, consequentemente, da população microbiana, reduzindo a possibilidade de contaminação ambiental. Temos aqui um outro tipo de processamento de superfícies, que é a desinfecção, que é o processo aplicado a superfícies inertes, que elimina micro-organismos na forma vegetativa. Esse processo ele elimina todos aqueles micro-organismos, mas não garante a eliminação total dos esporos bacterianos, visto que esses esporos eles só são eliminados com o processo de esterilização. A desinfecção ela pode ser realizada por meio de processos químicos ou físicos,
aplicada a algumas superfícies, dependendo de sua classificação. Então, nem todas as superfícies do ambiente hospitalar precisa passar por o processo de desinfecção. Muitas vezes, somente a limpeza, seja do tipo concorrente ou terminal, já basta para descontaminar aquelas superfícies. Então, para saber qual tipo de processamento deve ser realizado em cada superfície, deve então se classificar essas áreas, essas superfícies. Então, nós temos aqui as áreas críticas, que são aquelas que oferecem um maior risco de transmissão de infecções, como salas de emergências, salas de curativos, salas de cirurgias, unidade de terapia intensiva, entre outros. Temos as áreas semicríticas, que são aquelas ocupadas por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e também de doenças não infecciosas. Então, como exemplo, nós temos os consultórios, as salas de espera, entre outras. E as áreas não críticas, que são aquelas ocupadas por pacientes e onde não se realiza procedimento de risco. Exemplo, áreas administrativas, refeitório, entre outros. Então, dependendo da classificação dessas áreas, é que vai se estabelecer qual tipo de processamento essa superfície deve ser submetida, certo? Então, para aquelas áreas que possuem um alto risco de transmissão de patógenos, o ideal é que seja feito a desinfecção e não somente a limpeza. E temos, então, o processamento de artigos. E o que são artigos? São instrumentos, objetos de natureza diversas, utensílios, acessórios de equipamentos, instrumental, odontológico, entre outros. E esses artigos, eles podem ser classificados também, assim como as superfícies, em artigos críticos, artigos semicríticos e artigos não críticos. E o processamento desses artigos vai depender da sua classificação em relação ao seu potencial de contaminação. Então, vamos ver. Então, os artigos críticos são aqueles que entram em contato com tecidos estéreis ou com o sistema vascular, bem como todos os que estejam diretamente conectados com este sistema, pois possui alto risco de causar infecção. Esse tipo de artigo, ele devem ser esterilizados. Por quê? Porque o processo de esterilização, como eu disse para vocês no slide anterior, ele vai eliminar toda forma de vida microbiana, incluindo os esporos. O que são os esporos, então? Os esporos são estruturas formadas por bactérias para resistir a condições ambientais desfavoráveis. Então, é como se fosse assim, uma forma resistente daquela bactéria para se proteger de, por exemplo, um processo de desinfecção por produtos químicos ou por processos físicos, como ação térmica. Então, esse tipo de procedimento não elimina os esporos. Somente a esterilização é capaz de eliminar esporos bacterianos, certo? Então, exemplos de artigos críticos, nós temos agulhas, bisturis, instrumentos cirúrgicos, como vocês estão vendo aqui na imagem. Todos esses artigos, então, eles entram em contato com tecidos estéreis e, por isso, eles devem passar por um processamento rígido de eliminação total de vida microbiana.
Os artigos semicríticos são aqueles que entram em contato com a pele não intacta ou com mucosas íntegras. Eles exigem desinfecção de médio ou alto nível e, em alguns casos, eles devem passar pelo processo de esterilização. Então, exemplo, nós temos o espéculo vaginal, que é utilizado nos exames preventivos, também conhecido como Papa Nicolau. Temos o laringoscópio e os endoscópios utilizados no exames de endoscopia. E, por fim, os artigos não críticos, que são aqueles que entram em contato com a pele íntegra do usuário e requerem limpeza ou desinfecção de baixo ou médio nível. Exemplo, termômetro clínico, esfigmomanômetro, que é o aferidor de pressão, estetoscópios, entre outros. Vamos ver aqui, então, as etapas do processamento de artigos, começando pela limpeza. Então, independente do tipo de processo que esse artigo ele deve passar, como desinfecção ou esterilização, antes desses, eles devem passar pelo processo de limpeza e de enxágue, secagem e inspeção visual. Certo? Então, a limpeza prévia, pré-lavagem ou descontaminação, ela tem o objetivo de reduzir a sujidade presente naquele artigo e é feita através da água e sabão. Pode também se usar alguma substância antimicrobiana. Daí, então, passa-se para a limpeza mecânica, que é uma limpeza feita através de escova, da escovação desses artigos e visam a retirada de restos de materiais biológicos, como sangue, tecidos, secreções e de materiais não biológicos, como restos de curativo, por exemplo. Esse processo é extremamente importante porque a presença de sujidade no artigo, ele forma uma barreira protetora que impede a ação de agentes desinfectantes e esterilizantes naquele artigo, protegendo então os micro-organismos que estão ali. Por isso, todos os artigos devem passar por esse processo. Após a limpeza, deve ser realizado um enxágue com água corrente e potável. Depois, esses artigos eles devem ser secos com panos limpos ou com ar comprimido. E depois disso, deve ser realizada uma inspeção visual para se certificar de que aquele artigo está realmente limpo e seco. Daí, então, ele vai para o processo de desinfecção, dependendo do tipo de artigo. Esse processo ele pode ser realizado de forma química, através de substâncias antimicrobianas, como álcool, cloro, entre outros produtos, ou pode ser realizado de forma física, com ação térmica, por exemplo. Depois desses processos, os artigos eles devem ser acondicionados, ou seja, embalados e identificados. A embalagem vai depender do tipo de artigo, do seu tamanho, da sua forma, do tipo de processo que ele passou, se passou pelo processo de desinfecção ou também de esterilização. Então, tudo isso influencia no tipo de embalagem. E, por fim, nós temos o processo de esterilização, que elimina todas as formas de vida microbiana, incluindo os esporos.
Esse tipo de processo pode ser feito por autoclave ou estufa, que são as formas físicas de esterilização, ou através de processos químicos e gasosos com a utilização de óxido de etileno, por exemplo. Então, essas são as etapas do processamento de artigos e cada um deve ser processado de acordo com a sua classificação. Então, é isso, gente. Aqui nós finalizamos o nosso conteúdo de controle de infecção hospitalar e esse é o nosso último conteúdo da disciplina de biossegurança. Como eu falei para vocês, anotem as dúvidas para que a gente possa tirar essas dúvidas quando nos reunirmos novamente, sendo que vocês também podem entrar em contato comigo através do WhatsApp ou por e-mail. Espero que todos vocês estejam bem. Um abraço e até breve.